Olha, numa emergência ambiental, claro que coragem e técnica são essenciais, né? Mas não são tudo. A verdadeira diferença, aquilo que separa uma resposta eficaz de uma tragédia, é a capacidade de pensar antes de agir. É exatamente sobre isso que vamos conversar aqui, a avaliação tática de riscos. Vamos imaginar a cena. Um caminhão tombado numa rodovia, um vazamento químico se espalhando perigosamente. Para completar, começa a chover e o trânsito está completamente parado. A pressão é absurda, o perigo está ali na cara de todo mundo e o instinto grita para fazer alguma coisa para agir imediatamente. Só que a ação certa muitas vezes não é a primeira que vem à nossa cabeça. Então fica a pergunta, né? No meio desse caos todo, qual deveria ser o primeiro passo? A resposta pode até parecer ir contra o que a gente imagina, mas é ela que forma a base de toda operação de sucesso. Certo, vamos mergulhar nisso. O passo mais crítico, o mais importante, não é a ação em si, mas a análise. E é exatamente aqui que entra a figura do terceiro sargento, o líder ali no terreno. A principal função dele é justamente essa: transformar o caos em informação organizada para poder guiar a equipe com total clareza. E aqui existe uma diferença fundamental. De um lado, a gente tem a percepção de risco, que é o nosso instinto, a nossa experiência. Ela é rápida, mas, por ser subjetiva, pode ser enganada pelo medo ou até pelo excesso de confiança. Do outro lado está a análise tática. Essa não, ela é objetiva, metódica, baseada em dados. A percepção nos dá o alerta, mas é a análise que justifica a ação profissional que um sargento tem que comandar. Para analisar a cena do jeito certo, primeiro é preciso dominar o vocabulário. Parece básico, né? Mas entender a diferença real entre perigo e risco é o que sustenta toda e qualquer tomada de decisão em campo. Vamos começar com o perigo. Pensa no perigo como o potencial para o dano. Um tanque de combustível todo enferrujado, uma vegetação bem seca no meio da estiagem, um tambor com produto químico. Tudo isso são perigos. Eles carregam a possibilidade de causar um problema. E agora, o risco. O risco é a probabilidade daquele perigo se tornar de fato realidade. É a faísca que pode atingir a vegetação seca, a corrosão que finalmente fura o tanque. O ponto central aqui é o seguinte: todo risco tem um perigo por trás, mas nem todo perigo representa um risco que seja relevante naquele momento. Fazer essa distinção é o primeiro passo da análise tática do sargento. Tá, mas como é que se organiza toda essa informação sob pressão? Existe uma ferramenta simples e muito poderosa para isso, que funciona como um verdadeiro guia mental para o terceiro sargento em campo, o método ABC. A sigla representa os 3 pilares que precisam ser observados em qualquer cenário: o ambiente, a capacidade da equipe de bombeiros e o impacto sobre a comunidade. Vamos ver como é que isso funciona na prática? O A de ambiente representa as primeiras perguntas que o sargento se faz assim que chega na cena. Ok, o que está acontecendo aqui? É um incêndio? Um derramamento? Como que o vento, a chuva ou o relevo do local influenciam a situação? E o mais importante, para onde esse problema pode se espalhar? O B de bombeiros é um olhar para dentro, é aquela avaliação super honesta que o líder da equipe precisa fazer. Quantas pessoas eu tenho? Nossos equipamentos de proteção são certos para este produto químico? A equipe está treinada para isso? Porque agir além da própria capacidade é, na verdade, criar uma nova emergência. E, por fim, o C de comunidade. Aqui, a análise do sargento se expande. Ela vai além da ocorrência e avalia o impacto nas pessoas e no ecossistema ao redor. Quem está em perigo? A vida selvagem, um rio que passa ali perto, estão ameaçados? Essa visão ambiental é uma parte crucial da formação moderna de um líder de equipe. Agora, o que acontece quando essa análise falha? Vamos ver uns exemplos bem rápidos e impactantes. Nesse caso aqui, ignorar a direção do vento no incêndio florestal quase custou a vida da equipe inteira. Uma lição aprendida do jeito mais difícil. Aqui, a pressa de agir falou mais alto. E para cima de um vazamento sem saber exatamente com o que se estava lidando, resultado: bombeiros feridos. A identificação do produto não é uma burocracia, é segurança fundamental. Numa enchente, por exemplo, a água que a gente vê pode não ser o maior perigo. O que está escondido debaixo dela, como correntezas fortes ou fios elétricos energizados, isso sim pode ser fatal. A análise precisa sempre ir além do que é óbvio. Esse aqui é um caso clássico do que se chama de visão de túnel. Focar só no problema imediato, no caso as chamas, e ignorar todo o contexto pode levar a consequências catastróficas, como uma série de explosões inesperadas.
E para fechar, uma falha que impactou diretamente a comunidade. Um perímetro de segurança que foi mal calculado acabou expondo os civis a um produto tóxico. Ou seja, a análise de risco não serve só para proteger a equipe, mas também a população. Certo, depois de analisar, vem a decisão. E para o líder da operação, que tem recursos limitados, a pergunta não é só o que fazer, mas sim o que fazer primeiro. A priorização é absolutamente tudo. E existe uma hierarquia aqui que simplesmente não pode ser quebrada. Em primeiro lugar, sempre, a vida humana. É evacuar pessoas, resgatar, tratar as vítimas. Em segundo lugar, vem a segurança da própria equipe. Não se pode criar novas vítimas. E só então, em terceiro, vêm as ações para conter o dano ambiental. E tudo isso nos leva à missão do terceiro sargento hoje em dia. Ele não é mais só um técnico que executa ordens. Ele é um líder intelectual, ele é o radar tático da guarnição que transforma observação em ação segura e eficaz. E para ajudar nesse processo mental rápido, o sargento pode usar um modelo, uma fórmula bem didática. Risco é igual à gravidade do dano, vezes a probabilidade daquilo acontecer, vezes a vulnerabilidade de quem está exposto. Isso ajuda a classificar a urgência de cada ação. E é importante entender que esse processo para o sargento não acontece uma vez só e pronto. É um ciclo contínuo. Ele vai analisar, planejar, executar e, o que é crucial, reavaliar. A cada nova informação que chega, o plano pode precisar de um ajuste. A análise tática é um processo vivo que dura a ocorrência inteira. No fim das contas, o propósito de tudo isso é muito maior. Para o sargento que atua no coração do Brasil, não se trata só de técnica, mas de preservação. No contexto de biomas tão importantes como o nosso Cerrado, essa habilidade protege não só as comunidades, mas o próprio equilíbrio ambiental que permite a nossa existência. Isso redefine o que a gente pensa sobre bravura, né? Talvez, no calor do momento, a maior forma de coragem não seja aquela ação impulsiva, mas sim a calma e a clareza para fazer a análise correta, pensar antes de agir. É isso que de verdade salva vidas.